Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 2, exercício número 45. Vamos enunciado. Um cilindro de peso específico γc igual a 5.000 N por metro cúbico flutua num líquido, conforme mostra a figura 1. Sob a ação de uma força F igual a 10.000 N, o cilindro permanece na posição indicada na figura 2. Determine os pesos específicos dos líquidos A e B, dado área da base do cilindro igual 1 metro quadrado. Bom, então, analisando aqui a figura 1, né? Primeiramente, vemos que o cilindro está só submerso no líquido A. Então, representando aqui, ó, o diagrama de corpo livre do cilindro, que forças temos atuando sobre o cilindro? Temos o peso do cilindro, peso G, e temos o empuxo do líquido A, tá? Tá só submerso ali. Então, se a gente aplicar a condição de equilíbrio em 1, a gente vai ter lá que somatório das forças em Y igual a 0, considerando o referencial para cima positivo. Então, eu tenho que empuxo do líquido A menos o peso G tem que ser igual a 0. Então, o empuxo do líquido A tem que ser igual ao peso G. Quem é o empuxo do líquido A? É o peso específico do líquido A vezes o volume submerso em A. Aí, igual, quem que é o peso G do cilindro? Como ele deu o peso específico do cilindro, vai ser o peso específico do cilindro vezes o volume do cilindro. Então, eu vou ter que o peso específico do líquido A, volume submerso. Volume submerso vai ser área da base do cilindro, área da base, vezes a altura submersa de A, HA, igual peso específico aí do cilindro, vezes quem é o volume do cilindro? É a área da base do cilindro, vezes a altura do cilindro. A área da base está dos dois lados, simplifica. Então, temos que o peso específico do líquido A pode ser escrito como peso específico do cilindro vezes a altura total do cilindro sobre a altura HA submersa. Então, podemos calcular que o peso específico de A é igual ao peso específico do cilindro é de 5.000 N por metro cúbico. A altura HC, a altura do cilindro, é de 60 centímetros. 60 centímetros. Dividido pela altura HA do líquido submerso, que é de 20 centímetros. 20 centímetros. Simplifica aqui. Simplifica, 1, 0. Simplifica, 6 dividido por 2. Simplifica, dá 3. 3 vezes 5.000. A gente tem aí que dá 15.000 Newton por metro cúbico, peso específico do fluido A, tá? Que é a situação que a gente tem aqui no caso 1. No caso 2, o que que acontece? O fluido A está aqui, o líquido B aqui, e o cilindro entra todo debaixo dos dois fluidos. Então, a gente tem a força F, aí a gente tem o peso G do fluido continua, só que agora a gente vai ter um empuxo de A, que é o que está submerso em A, e vai ter o empuxo de B, que é o que está submerso em B, tá? Além da força F que está sendo ali aplicada, que foi dado, tá? Para o cilindro poder entrar dentro da superfície B. Então, a gente vai aplicar somatório, né? Em 2, somatório da força em Y igual a 0, referencial para cima positivo. Então, vou ter empuxo A mais empuxo B. Aí, menos força F menos peso G, igual a 0. Então, vai ficar empuxo A. Quem é o empuxo A? O peso específico A vezes volume submerso em A. Mais, quem é o empuxo B? Peso específico de B vezes o volume de B. Igual, força F foi dada
peso G, passa para lá mais o peso G. O peso aí de G é o volume do cilindro vezes o peso específico do cilindro, tá? Que foi, ele deu o peso específico lá. Então, a gente vai ter aí, quer calcular agora esse peso específico de B, tá? Vezes VB, vai ficar igual a força F, mais quem é o peso específico de C, quem é o volume de C? É a área da base do cilindro vezes a altura do cilindro. Aí vai passar para lá esse termo, menos o peso específico de A. Quem é o volume de A? É a área da base do cilindro vezes a altura HA submersa. Então, a gente vai ter que o peso específico de B vai ser a força F mais o peso específico de C, área da base vezes HC, menos peso específico de A, área da base do cilindro vezes a altura HA. Tudo isso daí dividido aqui o volume de B, que vai ser a área da base do cilindro vezes a altura submersa de B. Substituindo pelos valores, o peso específico de B vai ser a força. A força é de 10.000 newton, 10.000 newton. Aí mais o peso específico do cilindro, que é de 5.000 newton por metro cúbico. Vezes a área da base, 1 metro quadrado. 1 metro quadrado. Agora aqui a altura HC tem que estar em metro, né? A altura do cilindro é 60 centímetros. Então, 0,6 metros. Tomar cuidado com as unidades. Menos peso específico A. A gente achou 15.000. 15.000 newton por metro cúbico. Vezes a área da base, 1 metro quadrado. E o HA, quanto submerso, ó, submergir tudo no A, que era 20 centímetros aqui. Então, essa medida aqui é os 20 centímetros. Então, 0,2 metros. Tudo isso daí vai ser dividido pela área da base, que é 1 metro quadrado, vezes a altura HB. Então, aqui era 20 centímetros, submergiu tudo a 60, então essa medida aqui é 40 centímetros, ou seja, 0,4 metro. Aí aqui, ó, metro quadrado vezes metro, corta com esse metro cúbico. E metro quadrado vezes metro, corta com esse metro cúbico. Aí sobra newton, newton e newton, que vai ficar dividido por metro cúbico. Então, a gente calcula o peso específico de B. Então, a gente vai ter aí 10.000, aí mais 5.000 vezes 0,6 menos 15.000 vezes 0,2 dividido por 0,4. 25.000 newton por metro cúbico é o peso específico do fluido em B. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!